Welcome, ladies and gentlemen. Bem-vindos, senhoras e senhores, meus lindos alunos. Bem-vindos à aula 2 da semana do Inglês com PNL. Se você está aqui, é porque você assistiu a aula 1. Se você ainda não assistiu, corre, assiste. Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo da aula 1. Você tem que assistir. Você não pode assistir a aula 2 sem antes ter assistido a aula 1. Se você está participando dessa semana do Inglês com PNL, é porque você nunca entendeu a língua inglesa, nunca conseguiu fazer a língua inglesa entrar no seu cérebro. E você nunca entendeu, você sempre ficou indignado, revoltado do inglês ser um sofrimento. E você nunca entendeu por que inglês é esse bicho-papão, esse monstro para a grande maioria das pessoas. E na aula 1, você prestou atenção, realmente eu quero dar os parabéns para você. Porque se você assistiu uma aula de 1 minuto e 20, porque hoje em dia, no mundo das artificialidades e das superficialidades, as pessoas não têm paciência para assistir a aula nem de 5 minutos, quanto mais de 1 hora e 20. Se você assistiu com amor e foco a aula 1 de 1 hora e 20, é porque você está diferenciado, hein? Você está saindo da bolha, hein? Parabéns. Você já está saindo da Matrix. Você já está saindo do modo zumbi, de ficar só consumindo, devorando conteúdos rápidos. Conteúdos que não te levam a nada, conteúdos que só te anestesiam, que só te deixam hipnotizado, devorando conhecimento que não agrega nada na sua vida. Parabéns. Parabéns, meus lindos. É porque você não aguenta mais viver no modo zumbi. Você tem toda a razão. Você não aguenta mais ser enganado. Você não aguenta mais acreditar em mentira, como aquelas 3 mentiras que nós quebramos. Os mitos de ter que pensar em inglês, que gramática não é importante, que não pode traduzir para o português, que é impossível. Vocês viram aquele vídeo lá do rapaz saindo do buraco, sem foco, sem amor, sem intencionalidade, sem dedicação, nada de construtivo a gente consegue desenvolver na nossa vida, nada de valor a gente consegue construir, meus lindos. Que maravilha, parabéns, parabéns. E outra, na aula 1, eu já instalei a primeira roda dentada daquela engrenagem da fluência, da Fluency Gear, que é a base do essencialismo, saber o essencial com excelência, saber o pouco bem sabido. Espero que você tenha gostado do verbar, verbando e verbado. Espero que já tenha começado a abrir a sua mente, porque hoje, prepare-se na aula 2. Na aula 2 você já vai entender o que é a cibernética cognitiva, meus lindos. Cibernética é a viagem da eletricidade movimentando os músculos, tanto da mão na hora que você copia e da língua dos lábios para você pronunciar. Então a cibernética cognitiva é o que vai de verdade fazer as memórias de curto prazo, ou seja, a informação, virar memória de longo prazo, ou seja, conhecimento, solidamente salvo no seu HD mental para você nunca mais esquecer. É o processo de construção dessas memórias de longo prazo, meus lindos. E ainda nessa aula 2, sem enrolação, eu já vou instalar a segunda roda dentada de 16 dentes, que são os 16 tempos verbais. Formas, são quantas? 3 formas. IGP, verbar, verbando, verbado, infinitivo, gerúndio e particípio. Tempos verbais são quantos, meus lindos? 16 tempos. Na verdade, são só 4, né? Que é o presente, passado, futuro e o futuro condicional, que é o futuro do pretérito. Só que cada um desses 4 se desdobram em mais 4 e aí vira 16. 4 vezes 4, 16. São 16 tempos do verbo, 16 tempos verbais do modo indicativo. Em português, para quem é apaixonado pela língua portuguesa, vamos recordar, meus lindos? Nós temos no modo indicativo o presente. Vamos pegar um verbo qualquer, por exemplo, corro. Eu corro. Nós temos 3 passados, que é o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é eu corri. O imperfeito é eu corria. Né? E o mais que perfeito é eu correra. Simples, porque tem o composto eu tinha corrido. E o futuro tem 2, que é o futuro do presente eu correrei, que em inglês é com will. E o futuro do pretérito, que é o correria, em português, tô falando em português, tá? Correria, que em inglês é o futuro condicional, correria, tá? Então, por exemplo, eu gosto, I like, eu gostei, pretérito perfeito, eu gostava, pretérito perfeito, eu gostara,
que eu tinha gostado do pretérito, mas isso é português. Futuro do presente eu gostarei e futuro do pretérito eu gostaria. Agora, passando para o inglês, nós temos 16 tempos. 16, porque eu organizei. Você nunca vai estudar tempos verbais dessa forma que eu vou te ensinar na aula de hoje. E nós vamos treinar com a técnica de tripla estimulação sensorial e você já vai ver o poder da programação neurolinguística na construção das memórias de longo prazo. Porque agora você já tem uma roda dentada colorida, você já tem a roda das três formas verbais, a roda dentada do IGP, do verbal, verbando e verbado, infinitivo, gerúndio e particípio. Então agora você já está começando a criar a noção de qual imagem que as peças do quebra-cabeças da fluência da língua inglesa vão montar. E isso é libertador. Quando isso acontece, quando os relâmpagos do conhecimento começam a clarear a sua mente, né? Você vai dominando o conhecimento e aquele monstro que é o bicho-papão, ele deixa de existir. O bicho-papão você consegue, com conhecimento, botar batom nele, botar uns cílios bem grandes. Que legal. Eu pedi o ChatGPT, inteligência artificial. Eu sempre quis criar essa imagem aqui, né? Aí eu mandei só um comando para o ChatGPT, cria a imagem do monstro, da pessoa morrendo de medo do inglês, criou aquela, né? Aí eu pedi para colocar batom e cílios bem grandes e colocar o monstro with a dumb face, com a cara de bobo. Porque agora, tá? A gente vai deixar de ser bobo. Quem vai ser bobo é o monstro. É o bicho-papão do inglês que vai ser bobo agora. Porque agora eu vou falar inglês. I'm gonna speak fluently. I'm gonna speak with simplicity, but with competence. Eu vou falar com simplicidade, mas com competência. Meus lindos, eu tenho certeza que seu coração está batendo forte porque agora o bicho-papão sumiu. E o bicho-papão depende de quê? De escuro. Bicho-papão só vive no escuro. Quando o clarão do conhecimento, dos relâmpagos cognitivos começar a clarear sua mente, acabou bicho-papão. Acabou, é só alegria, é só fluência, é só domínio. Porque agora, meus lindos, você vai aprender como construir esse alicerce, o ground floor, primeiro andar, e o upstairs floor, do sobrado da sua fluência, em 3 a 6 meses no máximo. Como construir essa base com amor e foco, com determinação, com a certeza absoluta de que você está seguindo um passo a passo apaixonantemente simples, com um professor mais apaixonado ainda segurando a sua mão nesse passo a passo e construindo cada roda dentada dessas 10 rodas dentadas, dessa engrenagem, dessa maravilhosa engrenagem da fluência. Sem mais delongas, without further ado, o que é essa cibernética cognitiva? Meus lindos, tudo que nós aprendemos são dados, são informações. E essas informações, elas estão no mundo externo e elas precisam entrar para o nosso mundo interno, para o nosso HD mental. E essas informações entram através de 2 canais, canal visual e auditivo. Eu enxergo, né? E eu ouço. Por enquanto eu ouço, porque escutar é outra coisa. Ouvir é perceber o som. Escutar é interpretar, decifrar, decodificar o significado do que eu estou ouvindo. Muitas vezes a gente está só ouvindo o professor, mas não está escutando. Muita gente está só ouvindo as broncas da esposa, mas não está escutando. A gente está vendo a boca da esposa mexer, né? A gente vê os movimentos ali da boca, mas não está entendendo nada. Não é verdade? Principalmente bronca de esposa é o que a gente mais ouve e menos escuta, porque a gente não consegue entender, né? De vez em quando que a gente entende, a gente escuta alguma bronca da esposa. Mas isso é da natureza do homem mesmo. O homem é meio burro para entender bronca de esposa. Bom, então a informação entra pelos 2 canais de entrada e vão para a memória RAM, para a memória de acesso randômico, aleatório, que é a memória de trabalho, que é a memória de input, de entrada. A inteligência, as faculdades da inteligência processam esses dados, essa informação,
né? E vão criando associações lógicas, tá? E quando o cérebro consegue criar essas associações lógicas, ele tem os aha moments, os momentos de que legal, agora eu tô entendendo, now I understand this, oh my goodness, how come I suffered so long without understanding this simple idea? Como que eu sofri tanto tempo sem entender essa ideia simples? Que ficou simples porque o teacher Eustáquio, com todo amor e carinho, emprestou o óculos dele para você enxergar a língua inglesa com simplicidade, né? Porque o verdadeiro, o melhor curso de inglês, o melhor professor é aquele que simplifica para você mesmo conseguir se ensinar. Eu já falei que ninguém ensina nada para ninguém. Todo conhecimento que já entrou no seu cérebro foi você mesmo que se ensinou. Então, você não caia na ilusão de que alguém vai te ensinar alguma coisa. É você mesmo que tem que enxergar com uma simplicidade apaixonante diante dos olhos do seu entendimento para você mesmo se ensinar. Então você entendeu a informação, treinou, praticou. Como que você vai treinar e praticar? Com os dois canais de output, de saída. Porque visual, né, visual and auditory, né, visual e auditivo são os canais de entrada. A luz, que é uma onda eletromagnética, entra, bate na retina, os bastonetes ali, as terminações nervosas interpretam a imagem e manda a eletricidade, porque a luz não viaja no cérebro. O cérebro, o único é meio condutor de eletricidade só, de baixa amperagem, aliás, né? Aí, a luz só entra até a retina. Da retina para o cérebro, acabou a onda eletromagnética, é só ondas elétricas. É só ondas elétricas. E a eletricidade viaja para o cérebro decifra o significado daquelas imagens, atribui um significado para aquelas imagens, e o cérebro processa e vai criando as memórias de longo prazo, salvando aquelas imagens no nosso HD mental. E através da fala e da repetição, a gente vai reforçando esses trilhos neuronais para transformar esses trilhos neurais ou neuronais, tá? Criando o padrão automático de execução dessas memórias de longo prazo. É repetindo e copiando que eu transformo informação em conhecimento. É quando a eletricidade vai lá no sarcômero, lá na actina e miosina, lá do músculo do dedo para eu copiar e no músculo da língua e dos lábios para eu poder repetir, para poder articular meu aparelho fonoarticulatório e repetir as palavras e as frases, né? É repetindo que eu vou transformar informação em memórias de longo prazo, que são microbaterias salvos no nosso HD mental. Nosso HD mental é infinito para armazenar. Tá? A memória RAM é super limitada. Eu já te falei que se a gente demorar para transformar a informação em conhecimento, ela se evapora. Por isso que eu falei que tem gente que aqui não acredita que é possível ficar fluente em inglês. A minha convicção, não é teoria não, a minha convicção profunda, com mais de 40 anos de experiência ensinando inglês, é que o que é impossível é demorar muito para ficar fluente. É ficar fluente demorando muito, fazendo corpo mole. Não pode. Você não pode. Aquele cara saiu do buraco porque ele botou força, botou intencionalidade, usou a estratégia certa, não perdeu o pé do apoio e foi grau... Você viu que ele não tentou escalar aquela parede íngreme de uma vez? Ele foi gradativamente andando, sem perder o pé de apoio e saiu do buraco. É isso. Você tem que seguir uma tecnologia, uma estratégia certa. Uma tática certa, seguindo o método certo, que você consegue sair do buraco do seu inglês, né? E construindo as memórias de longo prazo para serem conhecimentos sólidos, salvos, que nunca vão desaparecer do seu HD mental, né? E como que você vai fazer isso? Copiando e repetindo. Esse é o canal sensorial sinestésico. Ele é bidimensional, porque a cópia é canal sensorial sinestésico e a repetição, repetition, handwriting, tem que ser cópia de próprio punho, não é digitar no computador, não. É pegar no seu caderno. Você vai ver que a minha metodologia é eficaz porque os meus alunos copiam no caderno de próprio punho. É handwriting. Manuscrito. Você tem que escrever. Tá? Teclar no teclado não demora demais para você adquirir o conhecimento teclando no teclado do computador. Tá? É escrevendo. O cérebro, gente, não tem nada de artificial e tecnológico no cérebro, não. O cérebro é maravilhosamente
infinito em potencial de absorção de conhecimento, mas o processo é lento. É um pouquinho todo dia. E quanto mais rápido você quer aprender, mais lentamente você aprende. E quanto mais profundidade, amor, entusiasmo você dedica e qualidade você dedica no seu estudo, mais emoção você sente. E mais conhecimento mais informação você transforma em conhecimento. E mais conhecimento você grava no infinito HD, no seu infinito HD mental. E cada memória é um arquivo executável. Cada memória é uma micropilha dessa, uma microbateriazinha dessa aqui. Uma pilha. Né? Cadê? Eu tinha uma pilha aqui. Aqui. Né? Cada memória é um arquivo executável. O que é uma pilha? É uma bateriazinha. O que é uma bateria? É um reservatório de energia. É um arquivo. É um arquivo executável. Um arquivo de som, de áudio, de MP3, MP4, de vídeo, um arquivo de cheiro, um arquivo de imagem, né? Um GIF curtinho. Por exemplo, se eu falar para você a palavra ovo agora, ovo, seu cérebro imediatamente acessou muitos arquivos. Ele pode ter acessado o arquivo da palavra ovo escrita na sua lousa mental, no seu quadro imaginário, na sua tela mental imaginária, ovo, OVO. Se você enxergou a palavra escrita, ovo, na sua tela mental, está escrito em letra de forma, OVO, ou está escrito em cursivo, bonitinho, ó, aquele V bonitinho, e o O com risquinho saindo do O, assim. Como é que você enxergou? Porque todos esses arquivos estão salvos aí no seu HD mental, né? E tem arquivos de ovo também, que é você fritando o ovo, né? Que você lembra quando você estava fritando um ovo, estourou o ovo e voou uma manteiga quente no seu braço, na sua mão, e você queimou. Você lembra direitinho daquela cena, aí já é um GIF, né? Já é um arquivo que tem uma certa cinemática, um certo movimento, né? Tem arquivos que são MP4, que são vídeos longos, não é verdade? Quer dizer, o nosso cérebro, ele é maravilhoso. E outra, ele já acessou também o significado dele em inglês, egg. Né? E aí eu vou criar agora um outro arquivo que a pronúncia que muitos americanos falam de ovo é egg. Eles chegam até a colocar um izinho depois do egg. Two eggs. Não é eggs, é eggs. Olha só. Que mais? Quais outros arquivos que tem? Por exemplo, boiled egg, que é ovo cozido. Fried egg, ovo frito. E vários outros tipos de arquivos associados com o ovo. Né? Sem falar da imagem de um ovo. Quando eu falo, imagine um ovo. Você imaginou um ovo frito, um ovo cozido, um ovo com casca, sem casca? Que cor que é dessa casca? É casca marronzinha? Aquele ovo meio azulado, caipira, delicioso, com a gema bem alaranjada? Ou um ovo branquinho de granja? Olha a quantidade de micropilhas de memórias que o seu cérebro acessou. Olha só que incrível. Olha só como é que o nosso cérebro é maravilhosamente incrível. Mas, teacher, tudo bem, eu já entendi. Como que eu vou salvar? Porque qual dessas duas situações é a sua? Você tem pouco conhecimento, com pouco arquivo de atalho, né? Ali na sua área de trabalho, para você clicar e acessar o conhecimento. Você tem pouco conhecimento? Ou você tem muito conhecimento, mas em forma incipiente de conhecimento, ou seja, de forma desorganizada, que é só informação, que é memória RAM saturada? Em que situação que é a sua? Você sabe muito de forma desorganizada, por isso que você se sente travado na fluência, se sente travado para entender o inglês falado pelo native speaker, pelo falante nativo, ou você tem realmente pouco conhecimento, ou quase nada conhecimento e quer começar do zero? O meu método, o meu curso é ideal para qualquer uma das situações. Esteja você nessa situação ou nessa situação de saber muito, mas só mais ou menos. E ainda se sente travado. O seu dashboard, né? O seu desktop, dashboard é painel de controle. Né? O seu painel, você não está conseguindo acessar os botões e clicar ali nos botões. Você não tem um domínio, você não sabe o significado de todos os botões do seu painel, do seu dashboard, do seu painel de controle. Né? Você ainda demora, você ainda está, né, ali levando tempo, a ampulheta está rodando e você demora para entender, demora para montar frase, demora para falar e ser entendido. Né? E você quer saber o essencial bem sabido agora. Você quer organizar o conhecimento que você já sabe de forma desorganizada, ou você quer já saber do jeito certo
e alcançar a fluência com simplicidade, mas com competência. Né? Você não quer capengar, você não quer continuar no seu inglês de survival, de sobrevivência. Né? Você quer dominar esse painel de controle. Né? Você quer... Porque quando a gente olha um painel de controle desse aqui, de um avião, a gente fica maluco. Quem não entende fica maluco. Né? Agora, quem é um piloto experiente, que domina o conhecimento, ele olha para isso aqui e sabe direitinho o que significa cada botão, cada display, né? Cada visorzinho daquele, ele sabe o que significa. Né? A hora que ele quer mexer a asa de um jeito, mexer a asa de outro, acionar não sei o quê, acionar o sensor disso, daquilo outro, ele domina tudo. Então, o problema não é a complexidade do painel, o problema é a minha ignorância diante dele. Esse aqui, o problema não é o obstáculo, é a minha incapacidade de pular o obstáculo, de transpor o obstáculo, certo? É a minha falta de conhecimento. O problema não é o bicho-papão, o problema é o escuro. A hora que começa a luz, o bicho-papão vai embora, ele desaparece, a gente vê que ele só estava na nossa imaginação. Então você quer desenvolver esse painel de controle com competência. E você já sabe que você não vai falar inglês, você vai falar em inglês, em alto nível de competência. Você vai instalar o essencial bem sabido. Você vai transformar o português, que você já fala, em inglês. It's that simple. Simples assim. Você quer alcançar um nível básico em 6 meses no máximo, dominando entre 3.000 e 4.000 palavras. Mas você vai se apaixonar tanto pelo método ISA, pelo inglês simples assim, pela engrenagem da fluência, que você vai querer elevar o seu nível. Porque já chegando, alcançando a competência plena básica, você já não vai capengar mais no seu inglês. Você vai falar com segurança. Porque a segurança vem da confiança na própria competência, lembra? E outra, você já vai ter aumentado um pouco da sua blindagem emocional também. Tá? Você já não tem necessidade de perfeccionismo. Você já começou a dar risada do próprio erro, abraçando as oportunidades. Você já superou aquela necessidade de perfeccionismo e ter que esperar estar perfeito para se comunicar. Não, você vai abraçar todas as oportunidades de se comunicar em inglês. E vai falar. E vai se apaixonar. E vai se libertar, porque o método inglês simples assim, com a engrenagem da fluência, é o último curso de inglês que você vai adquirir. O último, acabou. Depois você sozinho, você vai evoluir, você já jogou as rodinhas da bicicleta no lixo, você não precisa delas mais não. Você já jogou o curso de inglês do Teacher Eustáquio, já jogou o Teacher Eustáquio no lixo também junto? Já me jogou no lixo. O bom professor é aquele que você joga ele no lixo, porque todo conhecimento está aqui, ó. Está aí para você usar, para você lançar mão desse conhecimento em forma de competência, em forma de memória de longo prazo. E você vai querer continuar se apaixonando cada vez mais pela língua inglesa. Futuramente você vai querer até entrar no clube de conversação do método ISA, que é a minha comunidade, para a gente praticar a conversação. Mas agora, o papo é reto. Eu já vou instalar os 16 tempos verbais da língua inglesa no seu cérebro. Meus lindos, eu fiz uma palhinha ali do modo indicativo em português, né? Da língua portuguesa. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa também. Eu não sei qual língua que é mais linda, se é o português ou o inglês. Ainda tenho dúvida. E agora eu vou te falar que existem 4 tempos. Como assim, teacher? 4 tempos, sendo que eu só tenho... O tempo só tem 3 dimensões? É verdade, o tempo só tem 3 dimensões. Presente, passado e futuro. Né? Hoje, ontem e amanhã. Certo? Só que o futuro tem 2. Tem o futuro simples, que é o futuro verbarei, e o futuro condicional. Ou chamado simplesmente de condicional. Porque esse conditional aqui é o future conditional. E esse future verde aqui é o simple future. É o futuro simples. É o futuro rei. É o futuro viajarei, cantarei, verbarei. É o verbo sendo conjugado no rei, que é o will, conciliar will. Então, I will go, eu irei. I will dance, eu dançarei. I will see, eu verei. I will buy, eu comprarei. E tem o futuro condicional, que é com would. I would buy, eu compraria. I would see, eu veria. I would dance, eu dançaria. I would like, eu gostaria. I will like, eu gostarei. I would like, eu gostaria. Então, viu só que legal? Que é o presente, o passado e os 2 futuros. O futuro rei com will e o futuro iria com would. Então, entenda comigo aqui agora a importância de você criar
essa visão única. Você nunca vai ver essa tabela. Eu inventei essa tabela, porque curso de inglês nenhum ensina os 16 tempos verbais com uma tabela cartesiana desse jeito. Com o X, com os eixos X e Y, né, aqui, mostrando as colunas sendo os 4 tempos e as linhas sendo os 4 desdobramentos, para você enxergar os 16 tempos verbais. Porque nós temos o presente simples, o presente contínuo, o presente perfeito e o presente perfeito contínuo. Da mesma forma, o passado, nós temos o passado simples, que eu viajei, o passado contínuo, que eu estava viajando, né? Porque o presente contínuo é o verbo estar no presente, lá estou. Você vai ver que na linha dos contínuos aqui, ó, olha só no quadradinho vermelho agora. Vamos voltar aqui no simples, na linha do simples. Olha só, foca agora o seu olhar, coloca o seu foco agora só nos quadradinhos vermelhos aqui, para nós vermos. Porque eu escolhi um verbo, que foi o verbo viajar, e eu trabalhei com ele aqui nos 16 tempos. Então, olha só, viajo, presente, viajei, passado. Não preocupa com viajava ainda não, tá? Isso aí é uma outra história que eu ainda vou explicar para vocês com mais detalhes, tá? Mas por enquanto, vamos só considerar o passado simples, que é o pretérito perfeito em português. Não tem essa nomenclatura em inglês não, tá? Não, a nomenclatura em inglês é outra. Mas vamos lembrar só agora de viajei, por exemplo, corri. Esquece o viajava, esquece o corria, tá? Vamos considerar só agora o bebi, eu li, eu viajei, né? Eu comprei. Esquece o comprava, viajava, esquece, por enquanto. Vai chegar a hora de eu detalhar com você essa diferença. Então, viajo, viajei, viajarei, viajaria. Pronto, esses são os 4 simples. Presente, passado, futuro e o condicional. Ah, teacher, posso falar só condicional então, em vez de futuro condicional? Pode. Condicional. Viajarei, futuro, e viajaria, condicional. Futuro condicional, vamos falar só condicional. Vamos agora para os 4 tempos contínuos. Estou viajando, foca só no vermelho. Estava viajando, estarei viajando, estaria viajando. Você viu que o viajando repetiu? Não mudou nada. Continua, ó, viajando, 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 viajando. Viajando é que forma verbal daquelas 3 da aula 1? Gerúndio. É o verbando. Então, qual que é... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Qual que é a constante dos tempos contínuos? A resposta. O verbo principal no gerúndio, teacher. É a constante. Não muda nada, não muda nunca. E qual que é o... Vou fazer outra pergunta difícil agora. Qual que é o auxiliar, o verbo auxiliar dos tempos contínuos? O verbo estar. Que verbo é isso em inglês? To be. Sempre o to be. No presente contínuo é estou, né? Eu estou, você está, nós estamos, né? No presente contínuo. E aí o sujeito... não importa se é eu, se é você, se é ela, se é nós, se é eles ou elas, não importa. Nós vamos variar aqui, he, she, né? Ela, we, nós, you. Nós vamos variar aqui assim para poder dar uma incrementada, mas vamos considerar aqui, ó, no vermelho aqui eu só conjuguei no ei, no eu, né? Olha lá. Eu viajo, eu viajei, eu viajarei, eu viajaria, eu estou viajando, eu estava viajando, estarei viajando, estaria viajando. E na terceira linha aqui, que é dos tempos perfeitos, eu vou te perguntar agora, qual que é a constante dos tempos perfeitos? Dos tempos contínuos, do continuous tenses. Ah, e aliás, tenses é tempo, tá? Ah, mas tempo não é time, teacher. Time é tempo do relógio. Agora, tempo verbal é tense. Por exemplo, simple present tense. Tempo do presente simples. Present continuous tense. Tempo do presente contínuo. Present perfect tense. Tempo do presente perfeito, tá? PR presente, P de perfect, ok? Então você vai ver aqui a cor aqui, ó. Present é o que tá marronzinho, aqui ó, o past tá meio roxinho, o future tá aqui verdinho, o conditional tá meio laranja aqui, cor de abóbora, sei lá, não sei se é laranja. Meus lindos, presta atenção, respira fundo e foca aqui comigo agora, tá? Ser fluente é saber o pouco bem sabido. Essa história, essa covardia dos métodos falidos de ensino da língua inglesa
fica fingindo que te ensina para você fingir que aprende. Não existe isso mais. Acabou. É dominar com excelência. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Qual que é a constante dos tempos contínuos? Verbo principal no gerúndio. Qual que é o auxiliar dos tempos contínuos? Verbo to be, sempre. E o verbo to be, ele é constante? Não, não é constante não. O verbo to be é sempre o verbo to be, mas é o verbo to be que varia nos tempos. Aqui, ó, estou, presente. Estava, passado. Estarei, futuro. E estaria, condicional. Claro que viajando, né? Estaria viajando, estarei viajando, estava viajando, estou viajando no presente. Contínuo. Agora, pergunta difícil agora. Qual que é a constante dos tempos perfeitos, dos perfect tenses? A resposta perfeita. Teacher, eu sei qual que é a constante dos tempos perfeitos. É o verbo principal no verbado. Porque aqui ó, é viajado, é o particípio. É aquela terceira forma verbal da aula 1. Porque, ó, viajado, 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 viajado. Foi constante, não mudou nada. O que mudou? O tempo do auxiliar. E o auxiliar dos tempos perfeitos é qual? É o to be? Não, o to be é auxiliar dos tempos contínuos. O auxiliar dos tempos perfeitos é o verbo ter. É o verbo ter, sempre. Qualquer verbo que esteja aqui, ó, no lugar do viajado, vai ser sempre tenho, tinha, terei, ou teria. Sempre o verbo ter aqui. Ele é sempre o verbo auxiliar de todos os outros principais que estiverem aqui no lugar do viajado. Por exemplo, tenho corrido, tenho bebido, tenho comido, tenho chegado, tenho lido, tenho escrito, tenho fazido. Feito. Fazido é quem a criança que falava eu fazia. Ai, meus lindos. Que legal, teacher, tá começando a clarear. Tá começando uns relâmpagos aqui no meu cérebro, teacher. Eu tô começando a colocar batom nesse monstro, teacher. Tô começando a ver esse monstro com os cílios bem grandão, teacher. Acabou o monstro. Claro, monstro não existe na claridade. Monstro depende das trevas da ignorância para existir. A claridade, a luz, traz conhecimento, traz domínio e segurança. É ou não é? Existe bicho-papão na luz? Não existe. Acende a luz do conhecimento para você ver para onde que o bicho-papão... Acende a luz do seu quarto para você ver para onde o bicho-papão vai. Vai para debaixo da cama. E a hora que você olha debaixo da cama, nem lá ele não tá. Teacher, que coisa linda. Então quer dizer que é tenho viajado, tinha viajado, terei viajado e teria viajado? Qualquer verbo que eu colocar no lugar do viajado, então tenho bebido, tinha bebido, terei bebido e teria bebido? É. A constante dos tempos perfeitos é o verbo principal no particípio. No past participle. No passado particípio. Ou particípio simplesmente, né? Meus lindos. E o verbo ter é o auxiliar. Que coisa linda. E agora, eu quero que você foca no vermelhinho aqui da quarta linha. Porque agora é o casamento entre o perfeito e o contínuo. Contínuo, a segunda linha do contínuo, a terceira linha dos tempos perfeitos, e agora a quarta linha é dos perfeitos contínuos. Meu Deus, como assim? O perfeito junto com o contínuo, teacher? É o eu tenho estado viajando. E dá uma olhadinha no estado viajando, que ele se repetiu. Olha aqui, ó. Estado viajando, estado viajando, estado viajando. Estado comprando, estado comprando, estado comprando. Qualquer verbo que você colocar aqui como sendo o principal, vai ser sempre no gerúndio. Por que é no gerúndio? Porque o gerúndio é a constante dos tempos contínuos. E por que é estado, sempre estado aqui? Porque o verbo é to be é o auxiliar do gerúndio. Aqui é estou, então aqui é estado. Só que o estado é o particípio do verbo estar. E o particípio precisa de um outro auxiliar. Não é eu estado viajando, é eu tenho. Então você vai ver que, ó, tenho no presente, tinha no passado, terei no futuro e teria no condicional. Então o verbo ter ele é auxiliar de 8 dos 16 tempos.
E outra, o estado, ele é principal do viajando. Desculpa, ele é principal, ele é auxiliar do viajando, mas principal do tenho. Eu tenho estado viajando. Eu tenho é o auxiliar do estado. Então, o estado, em relação ao tenho, ele passa a ser principal, tem estado. Só que o estado, ele é auxiliar do viajando. Então, o verbo, com relação, o estado aqui, que é o been, que é o particípio do verbo to be, been, estado, sido ou estado, né? Been é sido ou estado, que é o ou ficado, que eu lembro que na aula passada eu já te ensinei o terceiro significado do verbo to be. Você só sabia ser e estar. Agora você já sabe que é ser, estar e ficar. Então você já sabe que been é sido, estado ou ficado. Ficado no sentido de permanecido. Não de permanecido, mas no sentido de ficado triste. Né? Então, o been, que é o estado aqui, que é o particípio do verbo to be, com relação ao tenho, com relação ao have, ele é principal. E com relação ao traveling, o traveling é que é principal. E aí ele passa a ser auxiliar do traveling. Tá vendo que o been aqui assume duas funções? Olhando para frente, ele é auxiliar. Olhando para trás, ele está sendo auxiliado pelo have. Ou seja, ele é principal. Então ele tem dupla função aqui, né? Ele é principal do have, mas auxiliar do traveling. Então, I have been traveling. Eu tenho estado viajando. Aqui eu troquei o eu por nós, né? Então ficou nós temos estado viajando. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, como que eu nunca enxerguei essa lógica dos tempos verbais, teacher? E eu tô vendo aqui agora também que nos quadradinhos azuis, você colocou o auxiliar de cada um dos 16 tempos. Você colocou aqui, ó, no presente o auxiliar do e does. E você deu 2 exemplos. E o motivo de eu ter dado 2 exemplos aqui é porque quando o sujeito é de terceira pessoa do singular, o auxiliar é does. Quais são os 3 pronomes da terceira pessoa do singular? He, she, it. Né? E olha que legal, ele viaja. He travels. Tem que pôr o S. Ele não viaja. He doesn't travel. Por quê? Porque aqui, meus lindos, deixa eu só ensinar aqui uma coisa importante primeiro, que é esse conceito aqui do a mais, a menos. Tá vendo? Ó? A mais, a menos e mais e menos. O que é isso? Isso são as 4 modalidades de oração. Depois a gente vai voltar naquela tabela. Vamos abrir um parênteses aqui agora para eu te ensinar o que é esse a mais, a menos e mais e menos. Afirmativa positiva, afirmativa negativa, interrogativa positiva e interrogativa negativa. Nunca, não existe curso de inglês nenhum que ensina afirmativa negativa. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, porque faz lógica. Tem lógica isso. Eu posso afirmar positivamente, você viaja, a mais, você viaja, e eu posso afirmar negativamente, você não viaja. Essas duas são afirmativas. You travel, you don't travel. Certo? Da mesma forma, eu posso perguntar positivamente, como perguntar negativamente. Do you travel? Você viaja? Don't you travel? Você não viaja? Você concorda comigo que faz sentido esse a menos? Livro de inglês, método de inglês nenhum ensina esse conceito de afirmativa negativa. Por que é importante você entender afirmativa e negativa, ao invés de só negativa? Porque eu posso perguntar negativamente. Certo? E eu posso afirmar negativamente. Você não viaja. Eu afirmei. You don't travel. Eu sei que você não viaja. You don't travel. Eu não estou perguntando nada aqui. Estou afirmando negativamente. You don't travel. Faz sentido? Por quê? Para eu afirmar positivamente, eu não vou usar o auxiliar. E aí, eu quero te mostrar uma coisa. Não, daqui a pouco. Vamos, antes de eu te mostrar uma coisa importante, te explicar por que não tem o auxiliar aqui na afirmativa positiva no presente e no passado, eu já quero
te apresentar o did, que é o auxiliar do verbo to do e do does, só que did é no passado. Só que, por exemplo, ela viajou é she traveled. Eu sou obrigado a conjugar o verbo viajar aqui no passado com ed, porque ele é regular. Então, she traveled, ela viajou. E traveled é a conjugação, é a única conjugação para todas as pessoas. Como é que fala? Eu viajei. I traveled. Você viajou. You traveled. Nós viajamos. We traveled. Tem diferença nenhuma. Eles viajaram. They traveled. Não muda nada. Tá? Porque no presente eu sou obrigado a colocar o S no verbo. Por exemplo, se eu trocar o you aqui por he, ele viaja no presente, é he travels. Agora, ele viajou, he traveled. Tem que botar, tem gente que acha que tem que botar, por exemplo, he traveled. Não, tem que botar o S aqui depois do ED. Não, tem não. É he traveled. O S é só no presente. Tem nada de botar S no verbo quando está conjugado no passado, não. É traveled para todo mundo. E olha que interessante. Afirmativa negativa. Ela não viajou, é she didn't travel. Não tem o ED. Olha lá, usou o auxiliar, tá vendo aqui o auxiliar, seja negativo ou positivamente, usando o auxiliar, não tem o ED no verbo. E se o verbo for irregular, volta para a forma básica dele. Por exemplo, ela... Vamos trocar aqui um ela, em vez de falar ela viajou, vamos falar ela foi, do verbo ir. Como é que ela foi? Ela foi. She went. She went. W-E-N-T. Went. E ela não foi. She didn't go. Volta para go. Ai, teacher, se eu esquecer de falar she didn't went. Errado. Você colocou o verbo no passado 2 vezes. Porque o didn't já está falando que o verbo está no passado. Então você não pode falar she didn't went. Você fala she didn't go. E para perguntar, da mesma forma, did she go? Ela foi? Did she go? E perguntando negativamente, didn't she go? Ela não foi? Igual aqui pergunta, didn't she travel? Ela não viajou? Did she travel? Ela viajou? She didn't travel. Ela não viajou. She traveled. Ela viajou. Olha que legal. Vamos ver no futuro agora com will. You will travel. Você viajará. You won't travel. Você não viajará. Afirmando negativamente. Will you... Colocou o auxiliar antes do sujeito. Você já transforma numa pergunta, numa interrogativa. Will you travel? Você viajará? Won't you travel? Você não viajará? Olha que incrível. Então, will é o auxiliar do futuro. Lembra? E agora, o will mais not grudou e ficou won't. Won't. Cuidado para não confundir com o verbo querer. Want. Want. Tá? W-A-N-T. Agora, o will mais o not ficou won't. Won't. No futuro condicional aqui agora, com auxiliar would. You would travel. Você viajaria. You wouldn't travel. Você não viajaria. Afirmando, tá? Afirmando negativamente. Você não viajaria. Would you travel? Você viajaria? Wouldn't you travel? Você não viajaria? Tá vendo que a língua inglesa é franciscanamente e matematicamente simples. Como a língua, você entendendo essa lógica matemática da língua, como que fica simples, meus lindos? Tá vendo? E eu quero voltar aqui um pouquinho. Aliás, não, deixa eu já abrir aquela tabela. Aqui, ficou até maior. E eu quero chamar a sua atenção para o presente e para o passado na afirmativa positiva. Olha só uma coisa. Olha a mais do presente e do passado. Não tem auxiliar. Tá vendo? São os únicos 2 tempos, o presente e o passado, simples, dos 16 tempos, esses 2 são os únicos que não têm auxiliar na a mais. O que é a mais? Afirmativa positiva. Tá vendo? Olha lá. You travel, he travels, não tem auxiliar. Auxiliar só nas outras 3, tá vendo? Doesn't, does, doesn't. Don't, do, don't. No passado, she traveled, ela viajou. She didn't travel, ela não viajou. Did she travel? Ela viajou. Didn't she travel? Ela não viajou. She went, ela foi. She didn't go, ela não foi. Did she go? Ela foi. Didn't she go? Ela não foi. Tá vendo que o go, olha só, aonde nas 3 que usou o auxiliar, voltou para go.
Porque é o auxiliar que está colocando o verbo no passado. E quando o verbo é regular, ele está com ED somente na A mais aqui, ó, porque nas outras três... Cadê o ED? Sumiu. Quem que está conjugando o verbo no passado? É o auxiliar. Aqui, ó. She didn't travel. Ela não viajou. Did she travel? Ela viajou. Didn't she travel? Ela não viajou? Teacher Eustáquio, como é que pode uma tabela tão maravilhosamente esclarecedora dessa? Como é que pode você dar uma tabela dessa para nós aqui nessa aula gratuita? Meus lindos, eu quero te provar. Porque é claro que na aula 3 eu vou te convidar para ser meu aluno. E vai ter um descontão inédito que não vai existir nunca mais, tá? Se você não aproveitar essa oportunidade para ser meu aluno sexta-feira agora, por esse preço nunca mais você vai ser. E vai ser a última turma que eu vou fazer essa condição inédita, especial, esse preço sim que eu já tô dando um spoiler, porque eu quero o máximo, o número maior de alunos para serem meus alunos, de verdade, se apaixonando pela língua inglesa através do passo a passo das minhas lições. Teacher, como é que pode? Eu quero te provar. Olha o que você já entendeu em 2 aulas. Olha, é claro que esses 16 tempos verbais aqui, nós estudamos em 8 aulas, porque essa aqui é a terceira roda dentada, tá? É a terceira. A primeira é a do IGP, verbado, verbando, verbado, as 3 formas. A segunda roda dentada, as próximas 8 aulas da engrenagem da fluência, é estudar com profundidade os pronomes, né? He, she, it, him, they, himself, her. Uma semana de aula, 8 aulas aprofundando só em pronome, para você saber os pronomes e colocar um ponto final no bicho-papão de entender e dominar com excelência os pronomes. E essa roda dentada aqui dos 16 tempos verbais é a terceira roda dentada. Das 10. É a terceira. E nós aprofundamos. É claro que eu estou te dando uma noção panorâmica. Eu estou te apresentando essa tabela apaixonante aqui para você enxergar como que, para você ver e eu te provar como que o cérebro adora enxergar a lógica e quando ele entende a lógica, tudo fica simples. Olha só, te mostrando aqui, voltando naquilo que eu chamei a sua atenção. Eu te falei para você prestar atenção como que somente no presente e no passado não tem auxiliar nas afirmativas positivas, porque nos outros 14, são 16, né, ao todo, menos esses 2, 14, e nos outros 14 tempos verbais, tem auxiliar nas 4 modalidades. No a mais, no a menos, no i mais e no i menos. Aqui, ó. They will travel. Eles viajarão. They won't travel. Eles não viajarão. Will they travel? Eles viajarão. Won't they travel? Eles não viajarão. E depois, nós vamos treinar na semana da engrenagem, nós vamos treinar substituindo com vários verbos. Porque uma coisa é você instalar o programa, instalar a informação no seu cérebro. E outra coisa é transformar a informação entendida em conhecimento sólido. Você só transforma em conhecimento depois que você exercita, substituindo o verbo viajar aqui por outros verbos, por comprar, to buy, por to sell, vender, to let, deixar, to believe, acreditar, to think, pensar, to feel, sentir. Tá vendo? Nós vamos, na semana, na terceira roda dentada, durante as aulas, nós vamos ter exercícios com automatização profunda. Para você dominar em profundo nível de excelência. Não tem esse negócio de estudar sem aprender com qualidade, em profundo nível de domínio, não. Não existe isso mais, não. Acabou. Meus lindos, você está sentindo o seu coração bater forte? Olha aqui. No condicional, I would travel. Eu viajaria. I wouldn't travel. Eu não viajaria. Would I travel? Eu viajaria, colocando o would antes do I, né? Perguntando. Would I travel? Eu viajaria. Would you travel? Você viajaria? Would you travel with me? Wouldn't I travel? Eu não viajaria. Wouldn't I love? Eu não amaria. Wouldn't I hate? Eu não odiaria. Would I know? Eu saberia, eu entenderia. Would I understand? Saberia ou conheceria, né? Would I understand? Eu entenderia. Would you understand? Você
entenderia. Will you understand? Você entenderá. Tá vendo a diferença do futuro will com o futuro would? Eu chamo a atenção para a pronúncia, né, do would aqui, parece... É o mesmo som da palavra madeira em inglês. Would, would, I would. Só que madeira é W-O-O-D. Would. Ok? Mas o som é o mesmo. São palavras homófonas. Tem o mesmo som. Meus lindos, e agora? Preparem-se. Porque agora nós vamos fechar os olhos. Eu quero que você feche os olhos comigo. E eu quero que você reze a ladainha de um verbo comigo nos 16 tempos verbais. Vamos escolher um verbo qualquer, por exemplo... Cantar. Cantar. Vamos lá. Os 4 tempos simples. Vamos lá. Canto, cantei, cantarei, cantaria. De novo, vamos lá. Canto, cantei, presente, passado, futuro e continuar. Vamos lá. Canto, fecha os olhos, repete comigo. Canto, ou não precisa fechar os olhos não, só olha para mim sem olhar para a tabela. Canto, cantei, cantarei, cantaria. Canto, cantei, cantarei, cantaria. Agora os 4 tempos contínuos. Estou cantando, estava cantando, estarei cantando, estaria cantando. E a constante dos contínuos é o verbo no gerúndio. De novo. Estou cantando, estava cantando, estarei cantando, estaria cantando. Agora os tempos perfeitos. De olhos fechados ou olhando só em mim. Vamos lá. Tenho cantado. Tinha cantado, terei cantado, teria cantado. Cantado é a constante dos tempos perfeitos. De novo. Tenho cantado, tinha cantado, terei cantado e teria cantado. Agora vamos os 4 últimos. Tenho estado cantando, tinha estado cantando, terei estado cantando e teria estado cantando. De novo. Tenho estado cantando, tinha estado cantando, terei, que é o futuro perfeito contínuo. Terei estado cantando e, né, cantando. Terei estado cantando e teria estado cantando. Meus lindos, então eu já fiz uma reprogramação mental em você. Eu organizei no seu cérebro essa tabela cartesiana, esse plano, essa tabela aqui dos 16 tempos verbais, e eu organizei essa conjugação em português primeiro. Tá? Agora vamos passar o verbo cantar para o inglês. Tudo que a gente falou aqui agora, vamos passar para o inglês? Vamos lá. Canto, cantei, cantarei, cantaria. I sing, eu canto. I sang, com A, porque ele é irregular. No passado, cantei. I will sing, eu cantarei. I would sing, eu cantaria. De novo. I sing, I sang, I will sing, I would sing. De novo. I sing, I sang, com A. Sang, eu cantei. I sang a beautiful song yesterday. Cantei uma linda canção ontem. I sang. I will sing, eu cantarei. I would sing, eu cantaria. Agora vamos ver agora. Estou cantando, estava cantando, estarei cantando, estaria cantando. Vamos lá? Close your eyes. I am singing. I was singing. Eu estava cantando. Was, que é passar de I am. Eu estou. I was. Passado do verbo to be são 2 conjugações. Presente são 3. Am, is e are, né? Olha aqui o presente do verbo to be. Am, is e are. Passado de am e is, was. Passado de are, were. Olha que fácil. Termina com RE e aqui termina com RE. Passado de are, were. Ok? Passado de are, were. E o was é o dos outros dois, do am e do is. Simples, né? Was é o passado de am e de is. Aqui são as 3 conjugações do verbo to be no presente. Então vamos lá. Estou cantando. I am singing. Estava cantando. I was singing. Estarei cantando. I will be singing. Porque tem gente que fala só will singing. Tá errado. Não é will singing. É will be. Porque will singing não existe. Existe will sing. Cantarei. Will sing. Agora, estarei cantando, tem que colocar o verbo estar no futuro, que é will be. I will be singing. I will, são 3 palavrinhas. O will colocando o verbo to be no futuro, estarei, e o singing. Então, I will be singing, estarei cantando, e eu estaria cantando, I would be singing. I would be singing. Estaria cantando. Vamos agora nos tempos perfeitos. Tenho cantado, tinha cantado, terei cantado, teria cantado.
Vamos lá? I have. Como é que é cantado? Como é que é o particípio do verbo cantar? Isso é irregular, hein? Particípio. Lembra que o passado é trocando o I por A. Sang. Eu cantei. Agora o cantado é com U. Sung. Pronúncia sung. I have sung. Tem cantado. I had sung. Eu tinha cantado. I will have sung. Eu terei cantado. And I would have sung. Teria cantado. Sung. Sung. Cuidado, não é song, não, porque com O é canção. Oh, I love that song. I would have sung that song. Eu teria cantado aquela canção. Se eu tivesse me convidado para cantar essa canção, se eu soubesse, if I had known you wanted me to sing this song, I would have sung this song. I would have sung this song. I would have sung this song. Eu teria cantado essa canção. Because I love this song. Eu adoro essa canção. Olha, meus lindos. Agora, vamos ver agora o tem estado cantando, tinha estado cantando, terei estado cantando e teria estado cantando. Vamos lá? I have been singing. Eu tinha. I had been singing. I will have been singing. And I would have been singing. Teacher, como é que pode em menos de meia hora você me fazer entender? Essa foi a mensagem que eu recebi de um aluno. Ele ficou emocionado. Ele falou, teacher, em menos de meia hora você me fez entender o que há 10 anos eu não tinha conseguido entender ainda. Essa lógica de associação entre os tempos verbais. E olha que essa pessoa que me agradeceu emocionadamente já tinha mais de 10 anos que ela estudava inglês. Ela falou, agora, now I understand why my English is stuck. Ela falou isso pra mim. Agora eu entendo porque que o meu inglês está emperrado. Está encalacrado. Stuck. O particípio do verbo to stick. Que é fincar, pregar, encalacrar. Se o seu inglês está encalacrado, não é falta de aprender mais, não. É falta de organizar o que você já sabe. É falta de construir o duplex house, the beautiful duplex house of your fluency. É falta de construir a casa duplex, o sobrado da sua fluência. É saber o essencial com excelência. É saber o feijão com arroz, tomate e ovo frito. Quem não alcança o domínio em nível de fluência, do nível simples, do nível básico, jamais leva a fluência, jamais vai chegar na fluência de nível intermediário e muito menos de nível avançado. It's that simple. Simples assim. Você não tem que ser fluente. Não existe fluência. Não existe gente com fluência ruim do ruim para o avançado. Você não vai ficar fluente bombardeando o seu cérebro com toneladas, estudando inglês com seriado, com filme, com gírias, com um vocabulário que não tem nada a ver com o seu nível de competência. Você não pode bombardear o seu cérebro querendo aprender, se desafiar num nível muito mais alto do que o seu nível de competência. Tem que haver gradatividade lógica. Tem que ser gradativo, passo a passo. Aquele cara só conseguiu sair do buraco porque ele não deu passos além da competência dele. Foram passos minimamente incrementais, né? Sem perder o pé de apoio, e conseguiu sair do buraco. Por que você não sai do buraco do seu inglês? Porque a grande maioria das pessoas está estudando errado sem saber. A grande maioria das pessoas está com o pé esquerdo no 5º degrau da escada e os métodos mandando ele colocar o direito no 7º, no 8º. E a pessoa não percebe essa covardia. Pessoal mandando o pessoal estudar inglês com vídeo, Calma, tem que ser fluente no nível básico primeiro. Claro que você, depois que você já tiver ótimo na sua fluência, você consegue ser excelente. Depois que você alcançar a excelência, você consegue ser proficiente em nível avançado. Mas antes de ser ótimo, você tem que ser muito bom. Antes de ser bom, você tem que ter conseguido ser bom. Antes de bom, você tem que ser mais ou menos. E antes de mais ou menos, você era ruim. Agora, de ruim ou de mais ou menos para ótimo, não vai.
Então, meus queridos, o meu convite para você é se apaixonar pela capacidade que o seu cérebro tem de aprender. Quando você estuda do jeito certo. E olha que incrível. Aqui, ó, ela tem viajado. She has traveled. Ela não tem viajado. Repita comigo. She hasn't traveled. E aqui você vê os auxiliares aqui nos quadrinhos azuis. Do lado direito o positivo, do lado esquerdo, do lado esquerdo o positivo, do lado direito o negativo, grudado com not. Lembra daquele won't lá, que é will mais not? Won't. Tá aqui, ó. Will be, negativo ficou won't be. Would be, negativo ficou wouldn't be. Has, negativo hasn't. Have, negativo haven't. Had, que é o único auxiliar do passado, do verbo ter, grudado com o not, fica hadn't. We had traveled, nós tínhamos viajado. We hadn't traveled, nós não tínhamos viajado. Had we traveled, nós tínhamos viajado. Hadn't we traveled, nós não tínhamos viajado. You will have traveled, você terá viajado. You will have arrived, você terá chegado. You won't have arrived, você não terá chegado. Will you have arrived? Você terá chegado? Ou will you have traveled? Você terá viajado? Won't you have traveled? Você não terá viajado? Won't you have arrived? Você não terá chegado? Agora, como que você acha que alguém consegue alcançar um nível de competência na fluência, no domínio de uma língua estrangeira, sem ter entendido a lógica? Porque eu já falei, a criança não aprende igual, o adulto não aprende igual a criança. A criança aprende por intuição, igual uma esponja, por repetição. A criança tem também um pouco de lógica, né? Porque a gente viu isso. Eu provei para vocês que a criança trabalha com um pouco de percepção de padrão lógico. Quando ela fala eu fazia, porque ela tirou uma conclusão lógica, né? Fazia. Beber, bebi. Correr, corri. Fazer, fazia. Né? Mas o cérebro do adulto precisa de entender lógica quase que 100%, 90% para mais. É de 90%, no mínimo 90% do conhecimento que entra no cérebro de um adulto é porque ele entendeu a lógica. Então não acredite em mentira, não acredite que é impossível. Não acredite que é impossível ficar fluente em inglês em 6 meses, porque para fazer as 10 rodas dentadas da engrenagem da fluência você não leva. Você pode levar até menos de 6 meses. E é claro que em uma aula gratuita aqui que eu estou te mostrando, né? E é claro que eu vou te convidar para continuar sendo meu aluno, aproveitando a condição exclusiva de promoção especial só para quem participou da Semana do Inglês com PNL, que o link vai ser compartilhado no grupo, tá? E eu já falo, por esse preço não existe, nunca mais vai existir o meu curso, tá? Então, meus lindos, é claro que na terceira roda dentada é uma semana, são 8 aulas. São 8 aulas para você aprofundar e automatizar. Não adianta nada instalar o programa, mas não ter o atalho do programa para você clicar nele e executar aquele programa instalado de forma instantânea, competente, natural, espontânea. That's what becoming fluent is all about. É isso que é se tornar fluente. É saber o essencial, bem sabido. É ter os programas do conhecimento essencial instalados no seu cérebro, mas ter um painel de controle que você domina com excelência para você clicar nos atalhos e executar o conhecimento de forma segura, com confiança na sua competência. Eu fico emocionado em ver tantos alunos que conseguiram enxergar a lógica da língua inglesa e conseguiram se apaixonar, resgatando. Praticamente, eu tenho um aluno que me emocionou uma vez, me falando que eu já estava quase que assinando atestado de burrice, porque eu já tinha experimentado vários tipos de métodos e o inglês não entrava na minha cabeça. Agora eu sei que eu não tenho que ser fluente igual o nativo. Agora eu sei que eu não vou pensar em inglês. Eu posso continuar traduzindo. Agora sim eu vou aprender com amor, com qualidade, com profundidade. E vou falar com competência,
com simplicidade, mas com competência. Meus lindos, parabéns. Se você ficou até aqui na aula de número 2, é porque você não aceita mediocridade. É porque você está cansado de ser enganado e você quer jogar a rodinha da bicicleta do seu inglês fora no lixo. Você quer dominar esse conhecimento de uma vez por todas. Você não quer ficar escravo de curso e nem de professor de inglês pro resto da vida. E você acredita nesse professor apaixonado aqui que só tem uma forma certa de aprender: com amor, com qualidade, com foco, com intencionalidade, com a certeza absoluta de que você está seguindo o passo a passo certo para alcançar a fluência com competência, dominando o conhecimento de verdade. Quero te pedir para colocar um like nessa aula, e muito importante para mim, o YouTube me ajuda quando você dá like aqui, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso te pedir. Essa aula é gratuita. Coloca aqui um comentário: gostei, foi importante. Coloca no comentário aqui, escolhe um dos 16 tempos verbais e já coloca aqui, com um verbo qualquer. Escolha um verbo e um dos 16 tempos verbais e uma das 4 modalidades e bota no comentário para mim. Pode ser afirmativa positiva, afirmativa negativa, interrogativa positiva, interrogativa negativa. Tarefinha, tá? Tarefa. Eu quero um comentário aqui. Você vai escolher um verbo lá naqueles post-its, aqui, né? Nos amarelinhos. Escolhe qualquer verbo. Do, make, bring, take. Escolhe qualquer verbo, escolhe qualquer um dos tempos verbais, qualquer uma das 4 modalidades e bota ela aqui em inglês e em português. A frase que você escreveu, escolhe qualquer sujeito, pode ser eu, I, he, ele, she, ela, we, nós, qualquer um. Escolhe qualquer um, pode ser they, eles, né? Escolhe qualquer um e coloca nos comentários. Porque eu quero ver a frase que você montou. Tá? E não esquece de compartilhar. Aqui abaixo tem uma setinha para você copiar essa setinha e mandar, sei lá, para um amigo. Não seja egoísta, não. Compartilha para um amigo. Ainda dá tempo dele assistir a aula 1, a aula 2, porque a aula 3 vai ser só na sexta-feira. Tá? E pensa, não pode nem sonhar em perder a aula de sexta-feira, a aula 3. Porque ela está incrível. Eu vou te ensinar um exercício na prática para transformar a informação. Lembra daquela tabela, daquela imagem da tripla estimulação sensorial, da cibernética cognitiva, dos canais de entrada, memória RAM, os exercícios? Vou te ensinar 2 exercícios de programação neurolinguística para transformar a informação em conhecimento. Para, de verdade, você salvar no seu HD mental o conhecimento para nunca mais esquecer. Vai ser na aula 3 e eu tenho um presente. Que vai ser... Eu não vou dar spoiler. Vai ser uma condição especialíssima para você de verdade embarcar comigo nessa jornada apaixonante para saber o essencial bem sabido, se apaixonar pela língua inglesa de uma vez por todas. Passar batom no bicho papão do inglês de uma vez por todas. E alcançar o nível de domínio e fluência que você sempre sonhou. A aula 3 está incrível, vai ser sexta-feira às 9 horas da manhã, horário de Brasília, tá? São Paulo, a mesma coisa. Eu vejo você. I'll see you in our wonderful lesson 3, na nossa maravilhosa aula 3. Nem sonhar em perder, hein, meus lindos? Não esquece do comentário aqui, tá? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. God bless you all. Thank you.